Agora, na União FM, Papo de Mercado com Larissa Brito. Muito boa noite, estamos começando mais um Papo de Mercado aqui na 105.3. Eu sou Larissa Brito, eu te acompanho durante a próxima hora. Eu e o meu convidado, porque toda segunda a gente conta aqui alguma história inspiradora de alguma marca, de alguma empresa aqui da região. E hoje eu estou recebendo aqui o Samuel Fir, que é CEO da Estação Sapatão. Muito boa noite, Samuel. É um prazer te receber aqui nos nossos estúdios na 105.3. Boa noite, Larissa. Boa noite, ouvintes. Boa noite quem acompanha também pela internet. É um prazer estar aqui com vocês. Isso aí, lembrando que a gente também tem a transmissão por imagens, além do rádio. Quem quiser acompanhar também pelo YouTube pode acompanhar por lá. E também que a nossa conversa vai ficar gravada lá. Quem quiser depois ver novamente ou encaminhar para alguém lá no YouTube, no canal oficial da Rádio União. Bom, Samuel, vamos começar, falando do posto Sapatão. Como que nasce o posto? Hoje a gente trabalha com o conceito, de estação Sapatão e a gente vai chegar nessa construção de marca, mas a gente começa essa marca com o posto Sapatão na década de 70, né? Exatamente. A primeira data que eu tenho é 15 de março de 71. É uma data de primeiro certificado de posto revendedor da Shell. Ele não estava na minha família, né? Na verdade, o primeiro dono mobilizou a Shell para construir o posto lá na década de 70. A gente acredita que entre 72 e 73 construiu-se a churrascaria, que vem ao lado, né? A borracharia também começou lá mais ou menos nessa data. E, na verdade, chega na minha família lá na década de 90, né? Então, com 1º de outubro de 1990 é a data que a família Fir chega no posto Sapatão, então. E o que a gente sabe também, todo mundo pergunta, né? Por que o nome, né? O que a gente sabe é que tem relação direta com a capital nacional do calçado, que é Novo Hamburgo, né? Sim. E que, de fato, até onde a gente sabe, existiu uma loja de calçados de ponta de estoque ali do primeiro dono, que se chamava Sandalhão, uma coisa levou para outra, virou Sapatão. E daí... no mesmo lugar, ali no mesmo ponto, tinha uma loja Sandalhão. Isso aí. É o que a gente sabe, né? Então, assim, já faz muitos anos. Sim, eu não tenho registro. Poucos anos, Essa altura do campeonato, 54 já, né? Então, a gente não tem registro desse tipo de acervo histórico, mas, enfim, é o que se preservou ao longo do tempo pelas histórias das pessoas. E é um nome curioso, que chama a atenção das pessoas, né? Principalmente de quem não é da região, porque a gente tem muito essa coisa de saber que a cidade é capital nacional. Durante muito tempo foi capital nacional do calçado, todo esse histórico calçadista, mas ali naquela região também é caminho de turista, né, que vai para a Serra. Então é um nome que chama atenção, né? Muito, muito, muito. Eu cansei de fazer curso, sei lá, em São Paulo, Paraná e outros lugares do Brasil, às vezes por conta da própria Shell, e normalmente existe a pergunta, mas peraí, por quê, né? E sempre tem que dar todo um contexto. Novo Hamburgo é capital, né? Por muitos anos foi a capital nacional do calçado, por causa da indústria coreiro-calçadista, etc, etc, etc. Então virou um ponto geográfico, né? E o Sapatão é um ponto geográfico, na verdade é isso, né? As pessoas vêm até lá para se encontrar muitas vezes. Larga o carro, vai seguir. Não, e até é engraçado que quando a gente fala de BR-116 de trânsito, por exemplo, né? Durante um tempo fui repórter, né? E a gente se localizava ali na altura do posto Sapatão, né? Quando tu vai dar... tem uma tranqueira lá na altura do posto Sapatão. Então, é um ponto também de geográfico, assim mesmo, como tu disse, né? De que as pessoas se localizam a partir daquela estrutura ali, né? Sim. Recentemente, né? Quando inaugurou uma livraria que tem ali perto, enfim, a Mapa, ela saiu no jornal e saiu logo após o posto Sapatão, né? Então, assim, ele é um ponto ícone, né? De referência, né? Da região. Né? E aí tem fatores que são interessantes, né, Samuel? Porque é um nome, que é um nome chamativo, atrativo. É uma empresa que está há 54 anos no mesmo lugar, né? E claro que geograficamente também facilita, né? Porque as pessoas sabem onde é, na BR-116, enfim. Então tem vários fatores que ajudam que se torne cada vez mais fortalecida essa marca, né? Perfeito. Uma coisa que a gente enxerga é que ao longo do tempo, claro, agora com as recentes obras ali da 116,
mudou um pouco porque o fluxo ficou um pouco mais rápido, né? Sim. Mas a gente percebia que realmente sempre o bloqueio, a parte de parada era sempre na nossa frente, né? Então, já tiveram algumas obras ali relevantes até para destravar aquela parte ali, mas, cara, é sempre o lugar de entroncamento. Então, assim, tá descendo da serra, é ali que solta o trânsito de novo. Exato. Tá subindo pra serra, é ali que trava tudo porque tem a sinaleira, né? Então, como ali é um bairro... e não no sentido ruim da palavra, mas um bairro marginal de Novo Hamburgo, ou seja, que está às margens de Novo Hamburgo. É um dos últimos bairros que tem nessa região. Ainda também existe todo esse ali é Novo Hamburgo, não é Estância Velha, o que já é aquilo ali? Não, mas não é Ivoti ainda, porque Ivoti é mais para cima. Resumindo, então, tá ali, né? E tudo isso ali. ajuda vocês também do ponto de vista de fixação de marca, né? Mas eu queria voltar um pouquinho... né, a marca nasce, o posto nasce na década de 70, no começo da década de 70, mas a tua família, a família Fur, né, a gente já estava falando antes sobre a pronúncia do sobrenome, né, tem, para quem é da região sabe, né, tem o U com o trema, né, isso. Então é o Fur, mas tu acaba sendo mais conhecido pelo Fur, né. Então vocês assumem ali nos anos 90, como que foi? Por que a tua família decidiu assumir esse negócio? Como que foi esse processo? Vamos lá. A história com o sapatão... A história da minha família com o sapatão nasce antes do sapatão, tá? Exatamente onde foi feito o posto, onde foi construído o posto. Meu avô queria comprar um daqueles terrenos e construir um posto de combustível. Ele não tinha dinheiro na época, então ele alugou um posto que era próximo, né? Que hoje, para quem está saindo da 239 e entrando na 116, ali onde volta e meia tem brita, por ali, assim, ali tinha um posto de combustível. Aquele posto foi o posto que meu avô alugou e que meus pais se conheceram. Né? Então, assim, meu pai enquanto frentista e minha mãe enquanto cliente, né? E os anos passaram, meus pais fizeram um pouco de tudo na vida e em 86 eles tiveram a oportunidade de pegar um posto de combustível em Três Cachoeiras. Então, minha família é toda daqui, né? Então, meus avós por parte de mãe de linha nova e meus avós por parte de pai, então, de 2 irmãos, né? E a gente foi para lá, foi o primeiro negócio da família, entre meu pai e mais 2 sócios. E foi onde eu nasci. Eu nasci em 89, então eu sou natural de Osório, na verdade, que era o hospital mais próximo. E em 90, por meados de abril, se eu não me engano, foi onde saiu a notícia que o posto aqui estava à venda, né? E recentemente, inclusive, eu conheci a pessoa, que era um caminhoneiro que parou lá em Três Cachoeiras para abastecer. Na época, o telefone era um negócio um pouquinho mais complexo. Exato. Não era muito antes do celular, naquela região não existia linha telefônica, tá? Em Três Cachoeiras. Então, existia um rádio amador, enfim, que chamava uma linha, era uma confusão. E esse caminhoneiro parou lá e falou: Sérgio, olha só, meu pai, né? O sapatão tá vendo. Se tu não quiser, eu vou comprar. E meu pai pegou o que tinha na época, entrou dentro do carro e partiu Novo Hamburgo, né? Voltou pra cá e, enfim, fizeram a negociação e entraram no posto. Eu tenho, enfim, como acervo histórico, um caderno ainda, que onde tem os empréstimos que meu pai tomou, de quem foi, né? Pra comprar de fato o ponto. Na verdade, era o ponto comercial, não era nem o posto. O posto era da Shell, né? Enfim, então chegamos em 1º de outubro de 90. Eu tinha 1 ano e meio de idade, né? E... Tudo isso com um filho pequenininho, né? Porque a responsabilidade também... Então, 2, né? Porque eu tenho uma irmã mais velha, né? Minha irmã tinha 5 anos nessa época, 5 anos e meio, né? Um pouquinho mais até. Mas com 2 filhos pequenos, então... E não tinha opção, tinha que fazer dar certo, né? E isso é uma história muito curiosa, assim, porque quando meu pai chegou no posto, o posto vendia uns 200 mil litros. Só para a gente ter um efeito de comparação, hoje a gente vende em torno de 1 milhão, né, de litros por mês, né? Por mês. Isso. E o posto lá vendia 200 mil litros, só que uns 120 mil litros era de cliente que não pagava. Então como ele assim? Cortou esses caras e o posto começou a performar muito pior, né? Porque, enfim... Sim. Vendia muito menos, claro, recebia pelo menos, né? Mas vendia muito menos. Isso foi uma cruzada, né? Então, lá nos anos 2000, a gente comprou a parte de um dos sócios, né? Na verdade, quando a gente entrou no sapatão eram só mais 2, né? Meu pai e mais um sócio, que era meu Dindo já.
E em 2000 a gente compra, então, a parte do sócio. Lá em 2005 a gente vai comprar o imóvel da Shell, quando a Shell está numa reestruturação interna. E, enfim, dali para cá que daí a gente começou, de fato, a ter o próprio negócio, né? Porque até então tinha um CNPJ, né? E o CNPJ ele funcionava, enfim, mas não tinha patrimônio, né? Então, a partir do momento que a gente compra o posto, que a gente começa a construir 2005. 2005. E o conceito, assim, do posto, né? Sempre foi... Hoje vocês trabalham com o conceito de estação e eu quero entrar mais pra frente nessa remodelação, digamos assim, né? Mas o posto, ele sempre foi, assim, um posto diferenciado, né? Um paradouro. Sempre teve essa... Muito pelo lugar estratégico também, né? Então... A gente percebe que sempre foram os clientes que foram parando, né? E não a gente que estava pronto para eles, né? Então, a gente começou a perceber isso, sei lá, nos últimos 10 anos, né? 10, 15 anos. Antes, realmente, era um ponto de parada muito de caminhoneiro, né? Então, era um posto muito mais voltado para caminhão do que para gasolina, enfim, para clientes mais comerciais, turismo, etc. e tal, que são coisas que a gente explora muito mais hoje em dia. Mas ele era um ponto de parada, né? As pessoas sempre identificaram ali como um ponto de parada. Então, nos finais de semana, como já há muitos anos existe uma churrascaria ali, então era já um ponto de parada no final de semana para o turista, mas para comer, não necessariamente para parar, para tomar um café, né? E para abastecer, porque, enfim, né, era rota, então muita gente... mora em Ivoti, mora em Dois Irmãos, acaba consumindo com a gente, acaba parando lá para abastecer. Mas realmente, assim, a gente percebe que a gente foi começar a abraçar esse público recentemente. Antes a gente só sobrevivia. Tava lá as opções e não pensava muito no... Cara, mas o que as pessoas vão querer da gente, né? O que os clientes esperam, né? Então, um baita exemplo, assim. Em 2022, a gente pavimentou todo o posto. O posto inteiro era Saibro e Brita. Aí pensa assim, você aqui na minha frente, mulher de salto alto. Tem duas chances. Ou você arruina o bico ou o salto. Quando não os dois, né? É quando não os dois. Então, assim, quando a gente pavimentou, quando a gente botou paviés, foi exatamente pensando nisso. Porque, cara, eu já estou excluindo, sei lá, 52% da população brasileira. Exatamente. Então, a gente investiu em várias outras coisas pensando nisso nos últimos anos. Mas antes, a gente só estava lá. A gente só estava sobrevivendo e querendo realmente fazer com que o negócio evoluísse. E mesmo nesse processo de sobrevivência, né, vocês foram dando passos importantes, como, por exemplo, ali em 2005, quando vocês compram, né, o patrimônio, né, assumem o patrimônio. Como que foi esse processo, assim, porque é um investimento alto, né, foi tranquilo, vocês conseguiram de cara ver que tinham feito a escolha certa, em algum momento, acho que não devia ter dado espaço, como que é esse processo? Eu estava contando semana passada para uma pessoa de dentro da Shell, Raizen, né, que é a atual detentora da marca Shell no Brasil, exatamente sobre isso, que... Vamos dizer, eu não lembro em números exatos, tá? Mas assim, o aluguel era 10 mil reais e a parcela, quando a gente comprou o imóvel, era, sei lá, 33 mil reais. Nossa. Então, assim, era 3 vezes mais, um pouco mais até. Se eu não me engano, eram esses os valores, mas eu não tenho mais certeza. E foram 30 parcelas. Né? Então, tem todas as coisas para nossa família acontecem entre setembro e outubro. É muito engraçado. Tudo acontece nesses 2 meses. Assim. Então, novas negociações, novas oportunidades acontecem nessa época. Tinha um armário atrás da mesa do meu pai. E nesse armário, ele era um armário de vidro e embaixo com 2 portinhas, assim. E atrás de uma das portinhas, quando tu abria, tinha um calendário do mês de setembro. Que eram exatas 30 parcelas. E ele começou riscando do 30 para o 1. Né? Então, cada vez que ele pagava uma parcela, ele riscava um mês, um dia, né, no caso. E daí foi indo até chegar no primeiro dia do mês, né? E, bom, esse calendário ainda está lá. Né? A gente guardou ele, ainda está dentro desse mesmo armário, embora esse armário não esteja dentro do nosso escritório. Mas isso foi um símbolo muito grande, porque até então, meus pais sempre se sentiram como empregados, né?
como pessoas que estavam trabalhando, como pessoas que respondiam a alguém. E aquele foi um dos passos mais importantes, assim, que eles deram para realmente construir uma independência, né? Para realmente construir um futuro. Então, não tinha escolha. Não deu tempo deles pensarem se fizeram uma boa escolha ou não. Não tinha outra. E a coragem, né? Às vezes a vida requer coragem, né? Se tu pensa demais, tu não faz, mas daí tu deixa o cavalo encilhado passar, né? Exatamente. Meu falecido Dindo, não o que foi sócio dos meus pais, o outro, ele falava que a gente tinha 3 grandes oportunidades na vida. Se a gente deixa a primeira passar, ainda tem 2. Se a gente deixa a segunda passar, tu ainda tem uma. Se deixar a terceira passar, cara, vai ser medíocre pro resto da vida, né? E eu nunca ouvi isso dele, né? Mas meu pai repetiu isso muitas e muitas vezes. E eu acredito muito que ele sempre pensou dessa forma. Então, meu pai sempre foi um visionário, sempre foi um sonhador. Então, lá em 2005 comprou imóvel, em 2009 instalou GNV, acho que foi um dos primeiros postos da região a ter GNV. Em 2011, na verdade, em 2012 nós instalamos. Em 2011 resolveu comprar uma máquina de lavar italiana. Olha Coisa de só. louco, né? Cara, e dava certo, né? Porque Visionário. baixava a cabeça e trabalhava. Ele sempre foi um cara... E importante indiscutível. isso, a pessoa que tem, né, essa coisa, essa veia empreendedora, assim, ela enxerga oportunidades e aí também ela é dotada de coragem, né? E aí ela vê a oportunidade, ela tem a coragem, ela executa, dá certo. E aí depois tem gente que diz que é sorte, né? Então, né? Mas é muito trabalho, né? Trabalho duro ali, né? Sim. Meus pais, eles deram certo porque minha mãe trazia a segurança e meu pai sonhava, tá? Então, assim, quando eu entrei na empresa, eu entrei muito mais pelo lado da minha mãe do que do meu pai. Então, assim, eu sou muito mais o cara apegado em buscar a segurança para o crescimento do que em ser ousado, arrojado, né? Então, isso é uma coisa que eu venho desenvolvendo nos últimos anos, inclusive. Mas, realmente, assim, eles dois sempre funcionaram por causa disso. Ela sempre estava de pé no chão. Né? Exatamente. E os dois trabalharam muito, né? Tanto é que eu Sim. lembro bem pouco da minha infância, assim, com eles, porque Porque eles trabalhavam... É isso que eu queria te vivia perguntar. muito mais com os meus avós nessa época, né? Queria te perguntar isso, né? Porque hoje tu enfim, tá à frente do posto, mas a tua própria história que tu tá contando aqui, né? Tu cresce dentro do posto, né? Desde antes de assumirem o sapatão, teu pai já tinha posto, enfim. Como que é esse teu desenvolvimento dentro desse negócio, né? E essas lembranças, assim, que tu tem da tua infância, daqui a pouco, do negócio, né? Porque a gente tem a mesma idade, tu tá me falando aqui coisas, lá em 2005 eu fico fazendo as contas mentais, que, ele tinha 15 anos, né? Mas tu viveu isso, né? Como que é esse processo hoje, tá à frente do negócio, mas tu tem todo um conhecimento deste negócio desde cedo, né? Sim. Há uns 2 anos atrás, a gente teve um gerente do Rio Grande do Sul, aqui da Shell, que ele falou assim, cara, tu é o revendedor novo mais velho que eu conheço, né? Porque, tipo assim, tu tem 35 anos de idade, tu tem 35 anos de bagagem, né? Isso, enfim, 2 anos atrás. E eu acho que esse é um ponto legal, assim. Sim, eu vivi a vida toda nisso, né? Para não dizer a vida toda, 1 ano da minha vida adulta, eu não trabalhei dentro da empresa da família, que foi em 2016, logo depois de me formar. Mas, de uma forma bem simples, assim, eu aprendi tudo que eu sei, de certa forma, lá dentro. Uhum. E ao longo do tempo... muitas coisas eram crenças dos meus pais que se instalaram em mim também, né? Mas acho que são pontos legais de entender que essa sucessão, ela não foi algo assim, tá, Samuel, tá aqui agora, te vira, vai lá, né? Ela foi uma sucessão muito conquistada, né? Então... Construída, de uma certa forma, por ti e talvez por eles também, né? Também. Porque uma sucessão é um eterno cabo de guerra. E que às vezes não tem ninguém puxando. Às vezes é um cabo de guerra que tá um empurrando a corda pro outro, né? Tipo assim, cara, isso aqui é responsabilidade tua. Não, isso aqui é responsabilidade tua. E meu pai, acho que ele fez 8ª série, né? Então ele parou ali, nunca mais estudou. Então tudo que ele aprendeu fazendo as coisas. Então ele não soube, faz assim. Ele nunca foi uma pessoa de ensinar.
Eu sempre tive que ficar ali olhando, é isso aqui, né? Então, quando eu encontrava um negócio que eu via que ele não queria fazer, eu dava um jeito de ir lá pegar para mim e fazer. Então, várias das coisas que ele ou às vezes não fazia, ou ele não estava muito afim, ou ele tinha alguma dificuldade, eu ia absorvendo. Aí eu absorvia, fazia e mostrava o resultado. Absorvia, fazia e mostrava o resultado. E aí tu ia construindo o teu método também, de certa forma, né? Exatamente. E ao mesmo tempo, isso dava muita briga, né? Porque às vezes eu pegava umas coisas que ele não queria que eu pegasse. Então, faz parte do processo, enfim, né? Mas foi como aconteceu, né? Foi como aconteceu. E então, 2016 eu não estava na empresa, 2017 eu volto para a empresa. 2018 eu acabo absorvendo a operação. E 2020, por conta da pandemia, foi o momento que a gente começou a fazer essa transição estratégica, né? Então, a gestão começa a cair no meu colo a partir de março de 2020, no momento que começam-se os lockdowns. E aí a gente vai para o intervalo comercial, porque daí a gente vai continuar falando, né, desse processo quando tu assume a frente do negócio, né? Mas a gente vai para o intervalinho e na volta a gente continua aqui conversando com Samuel Fur, que é CEO da Estação Sapatão, que até agora contou um pouquinho da história do posto, e agora a gente vai entrar nesse momento que o posto vive, que a estação vive, e depois do intervalo comercial a gente fala mais sobre isso. Tem lugar que é só um posto, e tem lugar que é ponto de partida, parada obrigatória. Bem-vindos à Estação Sapatão, um lugar de encontros. Nós somos reconhecidos como Shell Global Top Performer. Nosso combustível é abastecido por frota própria, portanto, é segurança de ponta a ponta. Mais que preparado para o futuro, aqui é o eletroposto mais potente do estado, com carregamento ultra rápido. Parar bem faz bem. Parar aqui não atrasa, acelera seu bem-estar. Espaço pensado para quem precisa mais que um posto. Um ambiente completo, confortável e eficiente. A laminuta caseira, rápida e campeã. Além da loja de conveniência completa, você ainda conta com a laminuta reconhecida como a melhor de Novo Hamburgo pelo Prêmio Sabores do Sul. Abasteceu, ganhou. Cashback na hora. Economia com recompensa. Seja no abastecimento ou no lanche, você ganha ao comprar no Sapatão. Melhoria contínua sempre. Melhorar é rotina por aqui. Novas áreas, novos serviços, nova estrutura. Desde 1970, o Sapatão é um símbolo de Novo Hamburgo. Nossa missão é servir as pessoas, com atenção, qualidade e foco em quem está na estrada. Somos o ponto de parada mais estratégico para quem vai ou volta da Serra Gaúcha e para quem circula diariamente pela região. Estrutura, serviço e confiança para quem roda todo dia. Estação Sapatão, um lugar para parar, ficar e voltar. Na União FM, Papo de Mercado, com Larissa Brito. Papo de Mercado de volta na noite dessa segunda-feira. Hoje a gente está recebendo o CEO da Estação Sapatão, Samuel Fur, que está contando um pouco para a gente sobre todo o processo, né, que a gente sai do posto Sapatão para chegar na Estação Sapatão, esse novo conceito. E aí tu estava me contando no bloco anterior, Samuel, sobre o momento em que tu assume, né, a gestão do posto. Como que foi isso? Foi em 2020. Na verdade, a gente assume no momento de desafio, né? Porque foi um dos momentos mais tristes da minha história. É tu chegar numa segunda-feira, tu ter produto, tu ter gente e tu não ter cliente, né? Então, assim, a gente vinha crescendo, a gente vinha fazendo a gente vinha fazendo um crescimento muito legal nos últimos anos. Em 2019, a gente fez alguns movimentos que fizeram a gente duplicar o nosso volume de vendas. Em 2020, então, por conta da pandemia, a gente teve que entender um novo momento. E essa sucessão, hoje a gente consegue enxergar para trás, né, que foi a partir de março. Mas, na verdade, foi assim, do dia para a noite eu precisava tomar algumas decisões
Eu tinha pedido para os meus pais, de fato, não virem ao trabalho, porque não sabíamos o que estava acontecendo. Meus pais já tinham mais de 60 anos, então, né, meu pai 65 já. E daí tu começa a ficar com medo de uma série de coisas. Eu, como disse, sou muito conservador para algumas coisas. Eu pedi para eles, se vocês puderem, né, não venham. E daí muitas decisões têm que começar a ser tomadas. Então, fecha a porta, abre a porta, levanta a cadeira, né? Pode ter atendimento, não pode ter atendimento. Enfim, do dia para a noite. Tudo com uma incerteza, tanto econômica quanto de saúde que a gente tinha na época, né? Exatamente. A gente cortou todos os nossos convênios com empresas, né? Então, todos os clientes que podiam abastecer, a gente proibiu, né? A gente decidiu que só clientes que realmente faziam sentido poderiam consumir, né? Clientes que ou estavam trabalhando, então, transporte de alimento, transporte como, enfim, brigada, ambulância, coisas do tipo, né? Enquanto que, sei lá, fábricas que não podiam trabalhar, que a gente sabia que não podia trabalhar, disse, não, peraí, vocês não podem consumir também, né? Porque começou a acontecer várias coisinhas, né? Então, os donos estão indo pra praia, estão indo não sei aonde, né? E ali a gente começou a ter muita incerteza de quem é que ia pagar, quem é que ia conseguir honrar os compromissos. Então a gente reestruturou todo o nosso fluxo de caixa. A gente reduziu todos os prazos dos clientes. A gente renegociou todos os contratos com os fornecedores. Então, várias coisas aconteceram em 15, 20, 30 dias. Se a gente soubesse que em 60, 90 as coisas pro posto de combustível normalizariam, a gente não tinha tomado a série de decisões que a gente tomou. Mas foram uma série de decisões que a gente tinha que tomar no momento. E eu não tinha tempo para ficar consultando. Ô pai, olha só, o que tu acha disso aqui, isso aqui, isso aqui? Cara, não, tem que tomar decisão. Então, foi meio que esse o primeiro passo dessa construção de sucessão. Eu comecei a tomar as decisões por conta. Eu não consultei muitas coisas. Uma vez por semana a gente conversava e eu dizia, estamos fazendo isso, isso e isso. O que tu acha? Não, segue, ou acho que não, né? Mas, no geral, a gente começou a construir uma relação mais espaçada. Coisas que a gente discutia todos os dias, começaram a ser uma vez por semana. Ao longo do tempo, ao invés de uma vez por semana, começaram a ser uma vez a cada 15 dias. Depois a cada mês. E daí, com o tempo, em 2, 3, 5 meses, às vezes tinha coisa que a gente nem discutia mais, eu só continuava executando, a gente só discutia mais estratégia, muito mais global do que realmente o que precisava ser feito no dia a dia. Então, foi assim que aconteceu. Não é uma história linda, maravilhosa, mas é o fato, né? E teu pai hoje, ele trabalha ainda no posto? Não. Meu pai, ele voltou segunda-feira passada de viagem. Então, assim, ele estava 85 dias fora, né? Que maravilha. Viajando de motorhome, né? Então, desde 2017 ele tem motorhome, mas especificamente desde 2021 eles viajam com mais frequência. E desde o ano passado ele prometeu que nunca mais no inverno acham ele aqui. Então, ele não gosta de frio, ele vai embora, né? Ai, quem dera, trabalhar bastante para chegar lá também, porque, olha, dá vontade de fugir mesmo no inverno. Maravilha. Bom, e aí tu, enfim, assume, né, o posto e aí tu começa a identificar coisas que tu gostaria de modificar, que tu gostaria de dar mais a tua cara no sentido de trazer um novo olhar de gestão, né? Com base muito também na tua formação, enfim, nas tuas experiências, mas como que foi esse processo também? Porque tu estava mexendo numa marca ali sólida, né? Porque, querendo ou não, há 50 anos no mesmo lugar, embora tenha passado por gestões diferentes, uma marca sólida. Como que foi esse processo? Não te deu dúvida em nenhum momento assim, será que eu estou fazendo a coisa certa? Todo dia. Às vezes até hoje. Às vezes tu te questiona, será que esse é o caminho? Será que é aquele? Por isso que se faz planejamento estratégico, né? Para você não questionar mais, né? No momento que você decide, né? Mas em 2020 eu comecei alguns processos. Então a gente abriu uma nova empresa em 2020, no meio, enfim, da pandemia ali, acho que era maio ou junho, exatamente entendendo um novo negócio que a gente teria, que era o transporte de combustível, que a gente já fazia o nosso próprio. A gente começou uma nova empresa ali. E em 2022, a gente reestruturou de novo as empresas. A gente abriu uma nova empresa só para o posto, que o imóvel estava dentro da empresa do posto. A gente separou isso aí. Então, hoje a gente tem quase... Hoje o Samuel, ele quase faz um conflito de interesse. Então, ele opera o posto, mas ele opera o condomínio também. Porque tem outros inquilinos dentro do complexo como um todo.
Então, são 2 projetos diferentes, né? Olhar... É como se tu fosse inquilino de ti mesmo. Exatamente, né? Isso, enfim, traz um monte de complicações, mas é que são fases de crescimento. Você não consegue mudar tudo do dia para a noite. Você tem que passar por certos sacrifícios no meio do caminho. E em 2020, mais especificamente de outubro a dezembro de 2020, a gente fez uma campanha de 30 anos que a gente estava na gestão do Sapatão. Aquela campanha sinalizou uma passagem de bastão sem querer. Então, foi em um momento em que a gente até contratou o Cris Pereira aqui como Gaudêncio para participar da campanha, e a gente fez uma série de vídeos naquela época, uma série de homenagens aos meus pais, aos clientes, aos funcionários, enfim, que estavam lá. E naquele momento eu percebi que a gente tinha que dar um passo para frente. E não foi naquele momento que a gente deu o passo para frente. Demorei mais um ano para dar esse passo. Em 2021, eu contratei um escritório de design lá de Porto Alegre, de um antigo amigo meu, assim, de um amigo que eu já conhecia há longa data, para a gente repensar todo o conceito futuro do posto, toda a cultura futura do posto, todo o negócio como um todo. E de 2021 até 2022, a gente fez todo o estudo, então demorou um ano, todo o processo, com muita pesquisa com o cliente, muita pesquisa com os meus pais junto. Comigo, com funcionários, para a gente entender qual era o próximo passo do negócio. Como que a gente se prepararia para o futuro e não mais só viver do que o passado nos trouxe. Porque o Sapatão nos trouxe todo o passado, todo o legado, ele nos leva até o momento. Mas entender que, cara, o mercado muda, as coisas mudam, as pessoas mudam, os clientes mudam, até a forma de consumo muda, né? Muito mesmo. E daí, durante todo esse processo, surgiu o nome Estação, né? Não foi um nome que eu escolhi, foi um nome que veio durante o processo. E quando nos foi apresentado todo o conceito, tava eu, meu pai, minha mãe, enfim, um gestor nosso estava junto e todo mundo comprou a ideia, na hora, né? Porque o conceito de estação, ele é muito maior do que simplesmente um espaço onde a gente vai, né? Sim. Então, quando a gente olha para a estação, a gente está pensando também nas estações do ano, que é algo vivo. E a gente sempre entendeu o nosso negócio como algo vivo. Nosso manual de cultura, que foi confeccionado em maio, em julho já estava desatualizado. Então, assim, porque o nosso negócio está sempre mudando. A gente é muito inquieto. No ano passado, quando eu palestrei no FEL, eu disse que se tem uma grande coisa que eu tenho, que não é meu currículo, é me sentir um inconformado. Que as coisas estão sempre... Cara, sempre dá para ir mais longe, sempre dá para fazer um pouco mais, sempre dá para repensar, fazer diferente. Isso também tem a ver com a minha formação, né? Com a minha formação em design. Sempre algo a mais para fazer. Nunca está pronto, né? E então a estação veio como um ponto entre o urbano e o rural, entre o urbano e a natureza, né? Um ponto de parada que está entre o A e o B, né? Então você vai daqui, vai até lá, mas você pode parar no meio do caminho. E a nossa proposta nunca foi ser destino. Eu acho que como destino não funciona. Mas se ao invés de tu parar 5 minutos para ir no banheiro, tu quiser parar 15, 20, eu já estou satisfeito. Eu já estou um pouquinho mais feliz. Porque de alguma forma você viu o valor em estar parado lá. Você se sentiu confortável. E é isso que a gente vem trabalhando, dentro desse aspecto, né? E daí o mundo, enfim, o céu é o limite, né? Porque no ano passado, em 2023, eu saí de férias. Quando eu voltei, a gente tinha contratado um chefe de cozinha e nós estávamos produzindo hambúrguer à la minuta dentro da minha loja de conveniência e eu nem sabia como, né? Então, isso foi mágico, assim. Então, depois disso, a gente ampliou essa operação. No ano passado, fomos escolhidos pela Sabores do Sul como a melhor à la minuta de Novo Hamburgo. Isso foi uma surpresa muito grande, porque eu nem sabia que a gente estava concorrendo. Isso foi muito legal. Lembrando que a revista Sabores do Sul tem um prêmio, né, que eles fazem todos os anos, onde eles elegem os melhores
lugares de determinados segmentos, né? Então, vocês ganharam melhor a laminuta. Eu não sabia dessa informação. Melhor a laminuta de Novo Hamburgo no ano passado. Já sei onde comer a laminuta agora. Então, das 11 da manhã até as 10 para as 9 da noite, você pode almoçar, olha só que legal. Olha que maravilha. Então, se tiver com fome às 4 horas da tarde, tem onde a comer. laminuta. Exatamente. E, então, assim, as coisas vão mudando, vão evoluindo. A gente acabou de instalar uma nova máquina de lavar expressa, que é, cara, é o último modelo, enfim, é fantástico como funciona. Até agora eu fico meio abismado. A gente colocou, acho que faz uns 2 ou 3 meses agora, o totem de carregamento elétrico para carro elétrico mais potente do estado. Então, assim, a gente está sempre fazendo alguma coisa, né? Então, por isso que eu digo que o nosso negócio é muito vivo, né? Assim como as estações estão sempre... cíclicas, né? Passando e voltando, e passando e voltando, a gente faz a mesma coisa. Então, agora a gente fez uma série de coisas, daqui a pouco ali na frente a gente vai fazer mais uma série de coisas, e assim vai indo, né? Assim a gente vai evoluindo desde sempre, e assim como meu pai sempre foi o sonhador, sempre foi o visionário, a gente tenta colocar isso na cultura o tempo todo. A gente tenta inserir isso como algo a fazer diferente o tempo todo. E aí tu vai buscando novas oportunidades e ampliando o negócio, né? E até eu queria que tu explicasse um pouco mais pra gente, né? Tu comentou ali, né? A gente pensa no posto ali, a gente pensa no posto de gasolina ali, de combustível, né? Enfim, no abastecimento, e a gente pensa muito na churrascaria. O que mais o Estação Sapatão oferece hoje para os seus clientes? O que não oferece, né? É difícil. Vamos lá. A gente entende hoje que a principal coisa que a gente tem é de fato ser um local de encontros, né? Então, assim, as pessoas se encontram lá para alguma coisa. Eu canso de ouvir quem tá, às vezes, sei lá, na fila do caixa para pagar, ou na fila para pedir um pão de queijo com café, dizer, não, peraí, manda um áudio, né, uma WhatsApp. Não, eu tô saindo do Sapatão daqui a pouquinho. Então, acho que a gente sempre tenta, de alguma forma, trazer conforto para as pessoas. Por exemplo, vendo isso, a gente entendeu que o nosso banheiro não estava adequado. A gente contratou uma empresa terceira para cuidar do banheiro, porque a gente não estava dando conta. Mas, basicamente, hoje a gente tem a conveniência, então... O que é a operação nossa? Vamos lá. Temos a conveniência serve almoço de segunda a segunda, né? De segunda a sábado, especificamente das 11 até 10 para as 9 da noite. Nos domingos é um horário um pouquinho mais encurtado, então das 11 mais ou menos até as 10 para as 2. Mas a gente serve tanto a laminuta quanto o hambúrguer feito pela gente, tradicional, né? Artesanal e não hot pocket, né? Isso é importante. A gente tem a operação, então, da lavagem, né? Temos 2 máquinas de lavar de autosserviço. Temos troca de óleo, revisão de veículos, tanto linha leve quanto linha pesada. Toda a parte de abastecimento. Então, assim, a gente tem a maior infraestrutura da região do Vale dos Sinos hoje em termos de diesel, né? Então, é um posto referência para diesel, para caminhão, é a gente. Temos GNV, temos a parte de ciclo Otto, então, que é gasolina, etanol. Então, operações próprias é isso aqui. Operações terceirizadas. Tem uma borracharia que está há mais tempo do que a gente lá, então, desde 1970. Né? É a mesma borracharia. Eles também têm um foco muito maior em linha pesada do que linha leve. Tem a churrascaria, que a gente chegou a operar lá em 2004, 2005, que agora faz 20 anos que é o mesmo parceiro, inclusive acabaram de reformar ela toda. E dentro do espaço a gente tem um estacionamento para caminhões também, né? Temos um espaço de estacionamento para motorhome, então, muito por causa do seu Sérgio, né? Muito por causa do meu pai. Mas temos... Deslando em causa própria. Exatamente. E daí temos outros parceiros ali dentro. Então, tem uma fábrica de calçados na parte de trás, dentro de um dos pavilhões. Tem me fugiu o nome agora. Mas tem um setor de serviços de bomba injetora a diesel, né? Que é a BR Test Diesel, que é um parceiro nosso há 15 anos também. Então, hoje é isso. Só que o plano... eu queria saber isso, então, assim, né? Já percebo que tu tem muito essa coisa, essa inquietude, né? E o que a gente pode esperar, assim, para os próximos anos? O que já dá para dar de spoiler? Daqui a pouco já tem alguma coisa no radar?
Então, para a matriz ali em Novo Hamburgo, especificamente, né, que é esse da BR-116... Por falar nisso, tem mais de um, né? Exatamente. Para a matriz em Novo Hamburgo, é sempre um desafio, tá? Porque apesar de ser muito grande, é muito mal formatado. Porque o projeto é de 1970, então... Mudou pouca coisa, né? Os espaços são diferentes, né? Mas a gente recebeu uma visita do CEO da Raizen, né? Que é o detentor da marca Shell hoje no Brasil, licenciado, nos provocando a redesenhar o layout, né? Como que a gente fica comercialmente melhor, tanto para os clientes, né? Como para o negócio. E então agora... Nessa semana agora, a gente fez todo o levantamento topográfico e talvez exista um novo projeto aí para frente de reconstrução do posto mesmo, assim, de talvez quase passar uma borracha e fazer tudo de novo, né? Existe essa possibilidade, a gente depende um pouco deles porque isso é um projeto muito magnânimo, né? Então é uma coisa que a gente não estaria fazendo se eles não tivessem provocado, Então, a gente tem essa oportunidade. Em breve, eu devo estar indo a São Paulo para visitar o escritório deles também por conta disso. A gente tem a outra unidade em Estância Velha, então quem vai a Portão, que é um posto que está com a gente há 14 anos já. Já faz bastante tempo. Exatamente. Eu que estive lá, eu que abri, na verdade, lá em 2011. E a gente acabou de redesenhar toda a loja lá, junto em parceria com a Shell. Tem uma loja... entre aspas, pocket do Sapatão Matriz, então a gente tem a ideia de levar o próprio projeto de Laminuta para lá, então tem algumas coisas que a gente quer fazer, mas é um posto aí que hoje, em termos de tamanho, assim, de volumetria, hoje talvez seja o maior de Estância Velha já. E a gente está em expansão, então assim, eu estou nesse momento negociando novas unidades na região, porque... eu venho fazendo um trabalho de gestão, de profissionalização da gestão, que ela não faz sentido se a gente não crescer. Então, se a gente não crescer, volta tudo atrás e deixa o Samuel lá todo dia, sem poder tirar férias, como já foi por muitos anos. Mas o processo não é esse, a gente tem que crescer, a gente precisa crescer por conta de toda a estrutura que temos. Hoje somos 74 pessoas ao todo na equipe. Eu ia te perguntar quantos funcionários vocês têm hoje. 74 é o número que eu tenho. Talvez hoje seja mais, não sei. Talvez tenha começado alguém hoje, talvez tenha começado alguém sexta, sábado, não tenho certeza. Bastante gente, né? Desculpe. Sim. Então, é uma operação grande. E para estruturar essa gestão toda... para que eu possa estar aqui, por exemplo, gravando, para que eu possa tirar férias, para que eu possa repensar o negócio ou pensar o negócio na evolução, a gente precisa crescer. É que quando tu só executa, né, tu tá ali só apagando incêndio, digamos assim, tu não consegue planejar justamente o crescimento, né? Não consegue ter tempo de planejamento, enfim, de analisar, né? A gente estava falando antes sobre a forma de consumo, né? Que muda ao longo do tempo, enfim. E vocês hoje oferecem vários serviços, né? E a gente tem aí, tu até comentou, né, sobre a questão do abastecimento de carros elétricos. Como que tu enxerga isso dentro do negócio de vocês, esse crescimento, né, da procura por carros elétricos? Como que tu observa esse movimento? Vamos lá. A eletrificação... ela é uma certeza. Isso vai acontecer, né? A gente não sabe em qual tamanho ou proporção. A gente viu em 2022 uma coisa muito séria acontecendo no mundo, que foi quando estourou a guerra da Ucrânia, a limitação de certas malhas energéticas. Sim. O que se fala muito hoje? Diversificação da malha energética. Então, é muito difícil que a gente vá ter toda a frota migrando para eletrificação. Né? A gente vê, inclusive, que carros 100% elétricos, eles são não só uma realidade, mas, é um futuro para centros urbanos. Quando a gente pega países como o Brasil, que tem uma malha rodoviária de 99% da logística, fica muito difícil a gente entender ele como um futuro para 100% dos veículos.
A gente vê projetos, por exemplo, a Magalu teve um projeto bem interessante de last mile de caminhões elétricos. Até onde sei, há 2 anos atrás eles suspenderam o projeto. Por vários desafios, né? Ainda é algo a se desenvolver no Brasil. Mas a gente vê, por exemplo, mercados como a China, né? Em que o maior eletroposto da China é um posto sem combustível líquido com 253 estações de recarga. Nossa. Em que passa pelo menos 3.000 pessoas por dia. Tá? Então, assim, com uma loja Shell Café, parecidinha com a nossa, e 253 estações de recarga com uptime de 99,9%. Ou seja, quase nenhum inativo. O que a gente percebe? A gente tem que estar preparado para ser um hub. Eu deixo de ser posto para ser uma estação. Então, sendo uma estação, eu tenho que ser um hub. Eu tenho que ter um pouco de tudo. Eu recebo... Por exemplo, ontem foi um dia, nesse último domingo, teve acho que 14 carregamentos elétricos no nosso totem ao longo do dia. Isso foi muita coisa. Foi recorde, né? E a gente vê que isso vai acontecer. A gente tem um totem muito rápido. Então, para alguns carros, é 20, 30 minutos carrega. Para outros, dependendo do carro, não. Mas a gente não acredita que isso vai ser 100%. A gente acredita que ainda tem outros caminhos, né? Existe muito desenvolvimento em carros híbridos com eletrificação e célula de combustível, que daí é uma outra viagem. Nós não estamos nem falando de combustível líquido, é um outro negócio. Mas tudo depende do modelo econômico que vai girar. A gente não tem como prever o futuro. Então, existe muito consumo de petróleo ainda, existem outras tecnologias. Na Fevale mesmo, aqui tem um estudo sobre célula de hidrogênio. Então, assim, existem vários adventos que estão sendo trabalhados ainda. A gente tem que estar preparado. Assim como o pai colocou GNV em 2009, eu coloquei um totem elétrico em 2025. Então, isso aí. Faz parte. É isso aí, e ter essa visão justamente estratégica, né, de conseguir ir entendendo o mercado. Não adianta às vezes a gente negar as coisas, né, se colocar numa postura ali de negação diante do que tá posto, né, então a gente precisa se adaptar mesmo, né. Exatamente. E o que a gente viu? Na verdade, não tinha ninguém na volta, né. É simples. No dia que a gente inaugurou o nosso, inaugurou um de 120 kW aqui no centro de Novo Hamburgo. O nosso é de 160. É um dos mais... assim, junto com outros, é o mais rápido do estado. Então, é isso aí. Bom, a gente está se encaminhando para o final já, Samuel, mas eu queria fazer uma pergunta, embora a gente tenha falado de planejamento, de futuro, como que tu vê a Estação Sapatão daqui a 10 anos? Ai, perguntinha capciosa. Eu vejo a gente como uma rede de postos da região, tá? Que vai ter uma relevância considerável, principalmente na cidade de Novo Hamburgo e arredores, né? A gente não pensa em expandir para outro lado, então a gente não vê a gente indo para São Leopoldo e para lá, a gente vê muito mais daqui para o pé da serra, então Dois Irmãos, Ivoti, Estância Velha. Eu acredito que a gente vai continuar o nosso bom trabalho de atendimento, que é algo que a gente sempre teve, que a gente sempre buscou. Tem seus desafios, né? Pessoas cada vez mais é um desafio. E eu não estou nem falando de falta de mão de obra, mas de treinamento dessas pessoas, né? De qualificação da mão de obra. Eu entendo que a gente vai estar muito mais posicionado como um ponto de parada em todas as nossas unidades, né? Eu tenho uma meta específica, então eu acredito em 10 anos, 10 a 15 unidades, eu acho que faz sentido, a gente está com 2 Uau. hoje. É um desafio, mas, de novo, a gente vem estruturando gestão. No ano passado eu contratei uma consultoria exatamente porque a gente precisava evoluir, porque a gente precisava ir para o próximo passo. No ano passado eu comecei uma mentoria com o Duda Câncer também, que me fez evoluir muito como pessoa. Fez eu entender e olhar para as coisas que realmente importavam.
E eu acredito que a gente consegue, assim como a gente diz, né, que nossa missão hoje é servir as pessoas dentro da nossa empresa. E eu acredito que a gente vai servir muitas pessoas ainda ao longo desse processo. E eu realmente acredito que a gente vai crescer de forma organizada, conservadora, mas também de forma ousada o suficiente, né, para fazer sentido para todo o negócio. Que maravilha, foi um prazer te receber hoje aqui, conhecer um pouquinho mais dessa história, dessa marca que é tão presente, né, na vida da gente. Desejo muito sucesso pro teu negócio e espero que a gente possa conversar novamente daqui a pouco quando estiver inaugurando aí outras unidades, né? Porque é muito legal a gente ver histórias que são inspiradoras, né, e que começam, né, da forma como vocês começaram, como teu pai, né, lá atrás começou, que não veio nada de mão beijada, lutou muito, né, da mesma forma que tu tem lutado também para ressignificar essa marca. Então, muito bacana mesmo a história de vocês. Foi um prazer te receber. O prazer foi meu. Espero não estar muito longe de estar aqui de novo, então, quando estiver inaugurando novas unidades. E realmente, é sempre um prazer falar sobre a nossa história. É realmente algo que a gente não fez por muitos e muitos anos e que eu acho que cada vez mais é importante que a gente mostre para as pessoas que existem pessoas por trás dos negócios, né? E eu quero saber do memorial, porque a gente estava antes visitando aqui a rádio, fui mostrar o memorial para o Samuel e ele disse que vocês tinham alguns elementos, né, da história, e aí contando aqui na entrevista, tu realmente falou do caderninho, do calendário, tem que ter o memorial lá também para poder... eu sempre digo que o memorial ele é importante porque mostra de onde a gente vem, né? Exatamente. E para onde a gente quer, e é importante a gente ter essa memória. Então, quero saber do memorial lá da estação também. Vamos colocar na pauta do arquiteto. A gente vai ficando por aqui, foi um prazer receber o Samuel hoje aqui e a gente volta na próxima segunda-feira a partir das 8h. Tchau, tchau. Você ouviu Papo de Mercado, todas as segundas, das 8 às 9 da noite.